E antes de começarmos a trabalhar com as planilhas, neste treinamento nós vamos trabalhar com 3 planilhas. Deixa eu falar um pouquinho então com você a respeito do conceito geral das funções de procura no Excel. Que existem várias na realidade, mas no nosso foco aqui do treinamento são 2. As funções de procura vertical ou procv e a função de procura horizontal, proch. Então é daí que vem esse nome esquisito num primeiro momento, né? procv, proch, proc de procura, v de vertical, proc de procura, h de horizontal, ok? Nos 2 casos, o grande objetivo desse tipo de função é, a partir de um valor que você passe para ela, um primeiro parâmetro, né, que a gente chama de valor a ser procurado, a função vai fazer uma consulta, vai fazer uma pesquisa, normalmente numa base de dados, que pode ser uma planilha diferente, pode ser até a mesma planilha, mas num conjunto de linhas ou colunas diferentes. Ele procura o termo que você passou dentro dessa base de dados, localiza e traz o resultado que está próximo desse valor que foi procurado. Então parece muita coisa, parece complicado, mas pensa nela como se fosse um pequeno sistema de busca. Quando você utiliza o Google, você não passa um termo para ele, um parâmetro, e ele te devolve um conjunto de resultados, não é mesmo? É mais ou menos assim, em linhas gerais, que as funções de procura, essas 2, funcionam dentro do Excel. Mas para ter toda essa funcionalidade, toda essa devolutiva de resultados, existem alguns parâmetros que você deve configurar. E é isso que a gente vai aprender ao longo do treinamento. E já que eu mencionei alguns parâmetros, vamos aproveitar para conhecer agora quais são eles. Então, no caso da procura vertical, procv, você vai escrever procv, nome da função, e aí ela precisa de 4 parâmetros, ok? Então, parâmetro 1, ponto e vírgula, parâmetro 2, ponto e vírgula, parâmetro 3 e ponto e vírgula, parâmetro 4, ok? Até então a função ou as funções que mais tinham parâmetros, né, que nós até o momento tínhamos conhecido no curso, no treinamento, aliás, eram as funções condicionais, né? Então a função C precisava de 3 parâmetros, soma C também. Agora vamos para uma categoria de funções que demanda 4 parâmetros, tudo bem? Mas não quer dizer que é complicado, tá? Ela só demanda mais ajustes para funcionar adequadamente. Traduzindo esses parâmetros para algo mais significativo, vamos considerá-los da seguinte maneira. O parâmetro 1 é o valor a ser procurado, ok? Lógico que vou entrar em detalhes ao longo do treinamento, ok? Vamos deixar aqui só como se fosse uma colinha mesmo, né, conceitual. E aí, ponto e vírgula, o segundo parâmetro é o local em que será feita a procura. Geralmente é uma outra planilha, ok? Ou então é a mesma planilha, mas com um conjunto de dados, né? Uma relação de colunas especificamente voltadas para fazer uma pesquisa. Mas em geral é realmente uma outra planilha, é o mais comum. Terceiro parâmetro, e é nesse ponto que às vezes acontece um pouquinho de confusão para quem já teve contato com o procv, nós vamos ter o número da coluna ou índice em que está o resultado que queremos. Então fique tranquilo, tranquila, vamos entender isso logo mais. E o quarto e último parâmetro é se a procura é por valor exato, que no contexto aqui do Excel é conhecido como false, ou aproximada, que no contexto do Excel é uma opçãozinha chamada verdadeiro. Nós vamos ver as 2 situações, tá legal? proch não veremos ainda, mas já podemos deixar aqui a referência para ele, que é idêntica à do procv.
ele também precisa de 4 parâmetros. Aqui eu já vou trocar para proc_h e aqui também. Então, qual é a diferença, né? A procura é na horizontal, ok? Enquanto o proc_v, você verá isso daqui a pouquinho, ele pesquisa nessa direção aqui, ó. Então ele sai de cima e vai para baixo, né? Ou seja, ele utiliza o sentido vertical, ok? De cima para baixo. O proc_h, o sentido que ele utiliza é na horizontal. Então é da esquerda para a direita. Por isso, procura horizontal, ok? Por esse motivo também que no terceiro parâmetro nós já não chamamos mais de número da coluna ou de índice, nós chamamos de número de linha, ok? De resto é tudo igual, nós vamos ver cada parâmetro na sequência do treinamento através dos exemplos.